Queridos amigos, muito boa noite. Agora vou começar falando mais devagar. Muito boa noite para todos, sejam muito bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Amigos, como sempre, vamos nos preparar para o nosso estudo da noite de hoje, né? Hoje o Carlos vai fazer o nosso estudo, né? O Carlos Alberto já está aqui conosco. Então, para nós nos prepararmos para a gente conseguir aproveitar ao máximo ali do estudo dele, vamos abrir aqui no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir uma página aqui ao acaso e vamos então nos preparar para a nossa oração inicial. Estado mental. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, né, em Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 23º. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Vamos então orar, amigos, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento. Vamos pensar em Deus, nosso Pai Celestial, que nos fornece todas essas bênçãos de oportunidade para crescermos. Ó Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pela estrada que trilhamos. É bem verdade, como a página nos elucida, talvez não seja a estrada que sonhamos, mas é a estrada necessária para que nossos pés se tornem mais calejados e aprendam a lidar com as pedras, as urzes que ainda existem colocadas por nós mesmos em passado não muito longínquo. Nós te rogamos, querido Pai, abençoa-nos na proposta de caminharmos sempre adiante. E não importa se chove ou faz sol, se as dificuldades existem ou a vela nos sopra facilidade do teu hálito sublime. Importa-nos apenas caminhar a cada dia, confiando mais em Ti, abrindo os nossos ouvidos para o aprendizado, nossos olhos
porquanto a vida é um livro que não cessa. Por isso te rogamos na noite de hoje, ampara nosso querido amigo Carlos Alberto, para que possa ser o intérprete da tua voz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Querido amigo, Carlos, é contigo. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do soberano Pai, amor incondicional por todos nós, nos envolva e permaneça em nossos corações por hoje e sempre. Quando pensamos em falar sobre providência divina, existem muitos autores que abordam diversas maneiras de falar de providência. Até porque Deus age de inúmeras formas. E nós, buscando uma outra forma de interpretar, sem conseguirmos a nos enrolar, primeiro tentamos entender o que quer dizer providência. E uma das definições encontradas é aquela uma disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Então, a providência divina age de inúmeras maneiras para alcançar o seu fim. E qual é o fim? Quando nós temos contato com a doutrina espírita e aprendemos lá no Livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes, que vamos passar por diversos ensinamentos, até sermos a oportunidade de começarmos a ter encarnações e reencarnações, tudo com o objetivo de aprendizado, de engrandecimento, até o objetivo final, que é a pureza relativa, pois pureza absoluta só o nosso Pai. Então, ela vai trabalhar de N formas, em todos os instantes, para todos os seres, de acordo com suas necessidades, para que todos alcancem esse objetivo traçado. Afinal de contas, neste momento de criação, um objetivo já havia sido determinado. Nessa lei já consta que todos, sem distinção, seremos um dia felizes. Já existe essa determinação na lei de Deus. E o meio, e ela vai agir para nos impulsionar a esta felicidade, que nós sabemos que só será possível quando desenvolvermos o amor em nós. Antes disso, não será possível. Então começamos a entender um pouco desse Deus lá no Livro dos Espíritos, na sua primeira questão, quando coloca que é Deus. Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Uma resposta um tanto filosófica, que se nos basearmos apenas nela, sem alastrarmos horizontes a outras questões, vai nos dar uma ideia de um Deus soberano que só age pensando, frio, sem sentimento, coordena tudo como um computador, inteligência suprema. Mas na questão 13,
quando Kardec enumera apenas 7 atributos de Deus, já começamos a alastrar um pouco os horizontes. Quando ele vai nos dizer que ele é eterno, porque não tem começo nem fim, que é infinito, pois não temos condições de medir a sua grandeza, e a infinidade que nós vamos compreender também é a distância infinita. Mesmo quando formos um grau de pureza, essa distância para o Pai, na questão de ser Ele absoluto. Que é imaterial, pois não há como medir, trazer na sua essência. Que é imutável, assim tem que ser, pois mutação é elevada à evolução. E se ele já é absoluto, não precisa evoluir. Nós sim, se precisar evoluir, ele não é Deus. Se suas leis precisarem ser modificadas, aperfeiçoadas, não é Deus. Suas leis já são perfeitas, como seu Criador. Que ele também é único. Sendo assim, não existe outro Deus, é só Ele. Se existisse outro Deus, existiria outro Senhor. E Ele, obviamente, também não seria todo-poderoso. Haveria uma cota de poder, um comandaria alguma coisa, outro outra, e Ele é o todo-poderoso. E é também soberanamente justo e bom. E aí já começamos a ficar com o coração mais tranquilo. É soberanamente justo e bom. Já nos falar da bondade de Deus. E isso nos impulsiona, porque o Espiritismo é isso, a buscar informações também no Evangelho. Na primeira carta de João, vamos encontrar lá que Deus é amor. Então já começamos a ter um Deus que é inteligência suprema e o amor. E vamos entender da forma que é colocado no substantivo. Ele é a inteligência, ele é o amor. Ele não é um ser que é inteligente, ele não é um ser que ama, ele é o amor, ele é a inteligência. Nós seremos seres inteligentes, pensantes, seremos seres amorosos, mas o amor é dele. Então já começamos a ver que este Deus, inteligência suprema, amor, age com providência para nos ensinar. Como vai se proceder mais ou menos esta forma? Kardec vem nos esclarecer, no livro A Gênese, sobre providência, que ele começa a falar de Deus, fala em outros atributos, mas chega no capítulo 2 e vai falar em providência, que é a solicitude de Deus por todos nós, que Ele está em todo lugar. Mas como é estar em todo lugar? Hoje já temos condições, já existem certas palavras, coisas foram descobertas para nos facilitar o entendimento. Então Kardec, já há 2 séculos quase atrás, vai nos trazer no item 24 do capítulo 2. A natureza inteira está imersa neste fluido divino. Ou, segundo o princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimirmos, possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. É por isso
que, possuindo esses atributos, partes deles, tem essa essência divina em nós, vale destacar que não estamos falando em panteísmo, não estamos falando em voltarmos a eles, somos essência, criação dele. E é fácil perceber isso quando odiamos, quando temos raiva, distúrbios orgânicos ocorrem. Por isso que se chama comumente, às vezes, quando alguém está com raiva, a pessoa é bilhosa. Não conseguimos ter essa tranquilidade com raiva. Com ódio em nossos corações, veremos a essência que está em nós, que é amor. Procuremos amar mais, como as coisas vão se comportar melhor, pois estaremos agindo de acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa essência, porque estamos todos nós neste fluido. Prossegue Kardec. Estamos, assim, constantemente na presença da divindade. E não há sequer uma de nossas ações que possamos subtrair à sua consideração. Então, o termo às escondidas, fazer algo às escondidas de Deus, não existe. Não preocupem se esconder para fazer coisa errada. Não vão conseguir. É isso que está dizendo. Nosso pensamento está em incessante contato com seu pensamento. E com razão que lhe diz que Deus jaz nas mais profundas dobras de nosso coração. Ou seja, Deus está em comunicação constante conosco, no nosso pensamento, em nossos corações. Aí nós já começamos a entender esse conceito da providência divina agindo, que vai influenciar a todos, vai ter acesso a todos. E vamos deixar claro, todos, não estamos nos referindo apenas ao nosso orbe terrestre. Nós estamos referindo a este universo que não para de crescer e que não conseguimos medir e ter a noção do seu tamanho. A isto tudo que nós podemos dizer, mais o que nós não sabemos, está sob os auspícios desse Criador, desta providência. Não há um ser sequer no universo que fuja disso. É esse o entendimento que nós temos. E como isso vai se proceder? Kardec não trouxe esse esclarecimento, mas existem outros. André Luiz, no livro Evolução em Tosmundo, logo no seu primeiro capítulo, ele vem nos dizer que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador sobre todas as criaturas. Já começamos a ver uma certa reverência, hausto, sopro, com o livro de Gênesis, quando fala também em sopro de Deus. Prossegue André Luiz. Neste fluido, vivem sobre ele constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ele fala também que ele age como se fosse a força nervosa do todo sábio. Força nervosa é uma comparação com o nosso sistema nervoso, que responde imediatamente às ações. Quando tocamos em algo, há comunicação direta com o sistema e sentimos dor, frio, quente. E é assim essa comparação. Sistema nervoso do todo sábio, uma bela analogia.
como peixes no oceano, todos mergulhados no oceano. Também vamos nos reportar ao livro de Gênesis, em seu primeiro capítulo, quando ele vai falar em águas de baixo e águas de cima. E André Luiz cita peixes no oceano. E hoje nós sabemos desse fluido. Aquela época foi a forma simbólica de dizer que o fluido quintessenciado mais puro sobre o fluido águas de baixo mais brutalizado, mais materializado, se poderíamos dizer, mas tudo sobre o influxo, tudo mergulhado neste fluido. Águas de baixo, águas de cima. Era o que se podia falar à época. Hoje já conseguimos falar em fluido. Então, tudo isto está mergulhado nesse imenso mar de fluidos. E nós estamos nele. Todos mergulhados nessa providência. E essa providência, eu vou trazer o ponto de nos inspirar, de nos esclarecer, de nos ensinar, buscar um contato mais íntimo com este Pai. Porque todos os seus emissários, todos eles subjugados à sua lei de amor, quando vêm nos trazer informações, são sobre os seus auspícios. Fora disso, seria sair do seu controle. Então, quando também vamos encontrar no Evangelho, vamos começar no chamamento de João Batista. João Batista, filho de Zacarias, que era sacerdote, deveria ser sacerdote, era a linha sucessória. Mas ele rompe com a tradição. Vai viver no deserto, se vestir com pele de camelo e se alimentar com mel silvestre e gafanhoto. E a mensagem de João Batista, a mais comentada, era: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E ele trazia essa mensagem. E por um simbolismo de conversão, foi o batismo. Quem passava a segui-lo era batizado. E nós, como até hoje ainda o somos, nos olhamos primeiro, o mais interessante, as coisas exteriores. Então se deu mais evidência ao batismo que a sua mensagem. Por isso, João o Batista. Porque ficou marcado pelo batismo e não tanto pelas suas mensagens. Então, como não se tinha essa informação e as pessoas não entenderam, então veio o nosso governador nos trazer mensagens também sobre reino de Deus. E nós vamos começando a ver na sua primeira pregação, na sua primeira aparição pública em que ele foi falar, Sermão da Montanha, em que todos estavam lá, ávidos por informação, afinal de contas, 400 anos sem notícia, desde o último profeta Malaquias até Jesus. O que haveria ele de falar? E ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de prosseguir, vamos abrir um parênteses para a curiosidade, apenas a título de informação. Porque no Evangelho de Lucas está bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino de Deus. Nos Evangelhos de Lucas, Marcos e João, não se usa o termo reino dos céus, só reino de Deus. No de Mateus,
ele usa reino dos céus mais de 30 vezes. Reino de Deus, ele cita apenas 4. Uma no capítulo 12, uma no capítulo 19 e 2 vezes no capítulo 21. Aí vamos ficar curiosos. Existe diferença reino dos céus e reino de Deus? Não, não existe. Por que Mateus fez essa diferença? Mateus, nos lembramos, Levi, publicano, provavelmente muito adorado pelos judeus que conviveram com eles. Então, sabia mais da cultura deles, convivia na sua simples tarefa de cobrar impostos. Mateus, por isso, segundo os estudiosos, teve a intenção de favorecer o entendimento dos judeus que queriam se converter ao cristianismo, pois para os judeus, por causa do terceiro mandamento que está lá em Êxodos, no livro de Êxodos, não pronunciarás o nome de Deus em vão, eles não falavam o nome de Deus em via pública, só era usado o templo. Normalmente, em público, eles usavam Isharém, que quer dizer o nome. Eles não pronunciavam. Então, por essa forma de querer facilitar o entendimento, ele usa muito o reino dos céus. Voltando ao Sermão da Montanha. E foi um choque. Afinal de contas, só vivíamos no exterior. Reino dos céus, ser agraciado por Deus, era saúde, era bem-estar, era riqueza, vida longa para aproveitar a riqueza. E isto era a concepção que se tinha. E ele vem falar dos humildes para conquistar esse reino dos céus. Em Lucas, capítulo 17, pulando um pouco, está a passagem, a vinda do reino. Ele vai dizer que o reino de Deus não será visível aos olhos, pois o reino de Deus é obra no coração de cada um. Algo parecido, como já vimos, Kardec, Deus habita em nossos pensamentos, em nossos corações. Reino de Deus, reino dos céus, é dentro de nós. É esta busca que nós vamos fazer, que temos que fazer, sair do exterior. Mas Jesus, para nos ajudar, vai trazer algumas parábolas falando delas. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, também conhecido do capítulo das parábolas do reino, em que ele cita 7 parábolas. Eu combinei com Mauro que não ia explicar todas as parábolas, por causa que eu só tenho até para falar até às 9 horas, para ele ficar tranquilo, porque não é do objetivo falar, explicar das parábolas, mas trazer semelhanças para onde está esse reino dos céus, o reino de Deus. E começa Jesus com a parábola do semeador. E o semeador sai a semear e joga umas sementes, que se cai a pera da estrada, as árvores comem. Outra parte cai em solo pedregoso, que tinha pouca terra. Já isso não se aprofundaram, veio o sol e as secou. Outra parte cai no meio dos espinhos, que crescem e matam. Outra parte cai em terra boa
que consegue se enraizar e dar frutos por 100, 60, 30. Esta primeira parábola, ele não fala em reino dos céus, mas já nos traz algo que queremos de interesse. Falaremos depois. Prossegue Jesus, parábola do joio e do trigo. Já que vocês precisam entender, tome parábola. Então, o joio do trigo. E o homem saiu a semear o trigo e o semeou no seu campo. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem pegou e o semeou em seu campo. Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento, em que uma mulher o pega e o coloca em 3 satas, até que ele fermente. Satas, segundo o historiador romano Fábio Sucervo, era chamado de modos e corresponderiam a 13 litros. Parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro em que o homem encontra no campo e o enterra de novo. Vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Parábola da ostra. O reino dos céus é semelhante ao negociante de ostra, que procura uma boa... que vai, por analogia, chegaremos lá, da pérola. É semelhante a um negociante de pérola que procura por uma boa pérola. A encontrando, também vende tudo o que tem e compra. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, jogada ao mar, se enche de peixes de todas as espécies. Semelhança delas, em todas elas, que não irei explicar, mas apenas pegando semelhança. Em todas elas, o reino dos céus está dentro do campo, dentro da terra, dentro do campo, dentro do fermento, dentro da ostra, dentro da rede. É um chamamento adentro, não fora mais, mas um chamamento para dentro. E nós temos dificuldade de entender isso até hoje. Todo o chamamento é para dentro. Por quê? Deus habita em nós. E nós viemos fora e nos distanciamos. Nós somos muito criativos. E mais outras parábolas que tem, vamos ficar só nessas. E vamos entender porque às vezes não conseguimos, mesmo Deus dentro de nós, nos relacionarmos assim com Ele. Pela dificuldade que nós vamos para fora, para fora, para fora e nunca para dentro, para dentro, para dentro. Aí, o tempo passa e chega a doutrina espírita. Veio nos trazer novos esclarecimentos. Como nós já vimos alguns, e vamos aprender com doutrina espírita a mudança. E é uma frase de suma importância, que fora da caridade não há salvação. Aí o que nós fazemos? Preciso praticar caridade. Na verdade, precisamos. Mas às vezes começamos da maneira errada. Porque eu tenho que fazer caridade e vou para fora. Não vou citar, para não constranger ninguém, como a nossa casa é abençoada e existe inúmeras atividades, não vou dar como exemplo nenhum tipo de atividade. Mas em alguma atividade da casa espírita em que nos propomos a servir, estamos lá na nossa atividade e olhamos para o lado e falamos,
Ainda bem que aquela fofoqueira não veio hoje. Ainda bem que aquele cara arrogante hoje faltou ao trabalho. Então, nós estamos para fora. Para fora. E o chamamento é dentro, 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 que nos faz trazer a reforma moral. Vamos citar o Evangelho mais uma vez. Na passagem do óbolo da viúva. E aí é importante observar como vai funcionar este movimento. Que quando começam a fazer os depósitos, a colocação de tesouros, de moedas no gasofilaço, ela colocou apenas 2. Parte externa é o que vemos, 2 moedas, apenas. Jesus vê mais além, por isso a elogia, porque sabia já que deu do que ela tinha de menos, do que lhe faria falta, mas mais do que isso, deu de coração. Ele vê dentro, nós vemos fora. O fora não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é como estamos. 2 moedas. Seria meio contraditório Zaqueu. Zaqueu, também muito querido pelos judeus, amado. Quando Jesus passa, todos saem da frente para que ele veja Jesus. Ninguém atrapalha, ninguém é generoso com ele, igual eu sou com a Cacilda quando for tirar foto, que deixa ela ficar na frente. Não é assim. Mas Jesus vai à sua casa e ele, comovido, diz: se darei metade de tudo que eu ter, e se lesei alguém, compensarei em 4. Muito mais que 2 moedas. Mas ele vê dentro de Zaqueu. A salvação está nessa casa. É dentro. É a atitude que impulsiona a nós é que é visto. E nós temos o hábito de ver fora, fora, fora. Jesus nos muda esse conceito. E nós vamos buscar essas mudanças. Vamos começar a mudar, pois a doutrina espírita nos fala em reforma íntima. Reforma íntima dentro de nós. E vai nos dar os meios, nos orientar nos meios. Na pergunta de 919, eu assistindo uma vez uma palestra de um orador muito bom, Simão Pedro, lá de Minas, e eu discordo numa colocação dele. Talvez por eu não conhecer tanto os mineiros como ele conhece, e eu conhecer mais os cariocas que ele conhece. A questão 919 do Livro dos Espíritos, na minha concepção, algum carioca enviou para Kardec, pela colocação da questão. E nós temos que analisar muito bem a pergunta para quanto reclamarmos das coisas difíceis. Ele vai perguntar qual o meio prático mais eficaz para evoluirmos e resistirmos aos maus impulsos. Prático. Fácil. É que é prático de fazer. É simples de fazer. É isso que ele está perguntando. E não quer o eficaz. Ele quer o mais eficaz. Então, os espíritos poderiam responder: olha, isso não existe. Só existe jeito difícil que vai e não é tão eficaz assim, não. Mas não, eles respondem, eles dão uma resposta. Um sábio da antiguidade já lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Como conhecer a nós mesmos? Para dentro.
E nós reclamamos que as coisas são difíceis. E é voltarmos para dentro de nós, para termos essa facilidade de nos reformarmos para exercer, sim, aí a caridade, porque ela vai sair de dentro para fora. A teremos em nós e vamos a externar. No Livro dos Espíritos, na questão 882A, eles vão fazer uma pergunta que também tem a ver com parte externa da esmola. Eles vão perguntar aos espíritos se eles repudiam, se tem alguma coisa contrária à esmola. A esmola, não. Contra a esmola, não temos nada. Significa dizer, podem dar à vontade. A questão é como fazem. Ou eles estão dizendo que é como fazemos, de como estamos agindo de dentro para fora. Muitas vezes, nós estamos apenas para nos distanciarmos. E eles dizem que aquele que vai praticar a caridade vai atrás do desgraçado. Segundo Jesus a entendia. Como Jesus a entendia? 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições e perdão das ofensas. É isso que Jesus entendia. É disso que eles estão se repetindo. Então, estão falando da forma que vamos estar. É irmos atrás do próximo para dar, para servir. Movimento. Parábola dos 2 filhos, que levamos muito tempo a perceber que tinham 2 filhos. Porque só nos atentávamos ao primeiro, tanto que era a palavra do filho pródigo. Acredito eu que mais alguns anos vai ser parábola do pai pródigo, que ali o pródigo é o pai, que dá tudo para os filhos e é pródigo em amor. Não falta amor, é pródigo em amor. Mas, voltando só para o final da parábola, em que o filho retorna. E o que o pai faz? Vai ao encontro do filho para abraçá-lo. Aí o filho, um pouquinho mais egoísta, fiquei servindo, todos em festa no reino, e eu não quero até entrar, pois eu não ganhei nada esse tempo todo. O que o pai faz? Vai ao encontro do filho e abraça. Aí já nos ensinamentos de Jesus, nos mostrando que o movimento é nós irmos ao encontro para podermos servir, para exercermos isso de dentro para fora. Ontem, quando conversávamos na reunião mediúnica, abordamos um tema que está no capítulo 11, item 13. A fé e a caridade. E como já vinha preparando o estudo, a língua me coçava, mas eu não ia dar spoiler para aqueles que hoje estariam aqui. Mas a vontade era muito grande, porque nós fomos pensar em fé e caridade. E vamos ver a conquista das coisas. Partindo do princípio que fé, uma das origens vem do latim fides, que tem a ver com fidelidade, é uma das definições de fé. Nós fomos encontrar uma passagem de Emmanuel que vai nos fazer entender melhor. A mensagem é comungar com Deus. É uma mensagem bem recente que saiu no Renovador de 1940. E ele vai nos dizer:
A fidelidade e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam. Fidelidade, então, é uma coisa, comunhão é outra coisa. Então, começamos a adquirir fidelidade aos poucos. Fidelidade, que ele diz, ao amor. Que amor que ele se refere? Deus. Então, começaremos a desenvolver fidelidade para depois chegarmos a esta comunhão. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. Toda a sabedoria e misericórdia. Então, vamos adquirir esta fidelidade para entrarmos em comunhão com esta sabedoria e misericórdia, traduzindo Deus. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é aquisição dos direitos sagrados. Então, estamos admitindo que temos o dever e vamos nos dedicar a este dever. Vamos ser fiéis àquilo que já aprendemos. Falta muita coisa? Sim, mas vamos ser fiéis ao que aprendemos, ao que sabemos. Ao que ainda não sabemos, não tem como. Então, vamos ser fiéis àquilo que entendemos. E vamos trabalhar nisso. Vamos comungar, vamos desenvolver. Desenvolvendo esta fidelidade, confiança no Criador, um dia entraremos em comunhão. Quando se está em comunhão com o Criador, diz, eu e o Pai somos um só. Alguém já pronunciou esta frase. Isto é comunhão desenvolvida através de fidelidade. Quando se chega a este nível de comunhão, transporta-se caridade, pois você está cheio desse amor. Você ama incessantemente. Não se pensa nisso. Age. Vai atrás, como na parábola. Exerce esse dever, que aí já não é mais dever. Você já comunga com isso. Então, a doutrina espírita nos é importante. Porque no movimento que temos que fazer, nós primeiro chegamos a casa. É natural, por vias diversas, vamos chegar. Uns porque querem, outros querem porque precisam. Todos necessitam. Estamos aqui, adentrando a casa. Começamos a frequentar Casa de Deolinda Amorim, espetáculo. Aí no começo, parece comercial de margarina. Todo mundo sorrindo e dizendo que está uma delícia. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Afinal de contas, estamos aqui para quê? Para aprender, para nos reformarmos. Se temos que nos mudarmos, nos reformarmos, algo ainda precisa melhorar. Algo tem que ser deixado para trás. Algo tem que mudar. Então entramos para casa e esta mensagem da doutrina vai nos impulsionar para dentro de nós. Para, apoiados no Evangelho de Cristo, na doutrina dos Espíritos, e nós, como companheiros que somos, e assim vamos ter que agir, nos sustentarmos, nos apoiarmos, não nos preocupando com o exterior. E com o interior também não, porque nós vemos o interior dos outros. Então, nos resta apoio, fraternidade entre nós. Este é o objetivo que estamos aqui dentro. E este é o objetivo que vai nos impulsionar na nossa reforma, para nos mudarmos.
para sim trabalharmos na divulgação do bem via doutrina espírita. A essência que nós vivemos é para isso, para nos engrandecer. Porque nós vamos aprender que nessa felicidade já traçada, não existe felicidade só para nós, é para todos. Todos vão trilhar este caminho para dentro. Todos terão que agir assim. Todos vão se movimentar ao influxo do Criador. Como já dizia Paulo, lá em Atos, capítulo 17, em que ele cita um filósofo cretense, Epimênides, quando ele diz: nele vivemos, existimos e nos movemos. Isso é uma frase de Epimênides 6 séculos antes de Cristo, que estava lá em Atenas, em que vai mostrar conhecimento de Paulo sobre os filósofos, que quando ele foi ensinar o Evangelho de Deus, de Jesus, da vinda do reino, existia muitas placas lá do Deus desconhecido. E por que desconhecido? Relata a história que Epimênides foi convocado por Atenas, por Nícias, porque existia uma praga e em Atenas tinha muitos deuses que não resolvia a praga. E ele propôs o seguinte: arrumou-se um bando de ovelhas brancas e pretas e soltou-os no campo de Marte, o Areópago, em que Paulo discursava. E onde elas deitavam seria como uma oferenda aos deuses, que receberiam as ovelhas deitadas como forma de sacrifício. E aí, como se debelou a placa, onde as ovelhas deitaram, colocou-se placa de ao Deus desconhecido. E Paulo diz: é desse Deus desconhecido que eu venho vos falar, que criou o mundo, que criou tudo e não precisa de templos exteriores para ser adorado, pois ali ele não vai. E aí ele fala: nele nos movemos, nele nos existimos, nele vivemos, como diz o filósofo que ele mesmo cita. Então, é este o movimento que nós temos que fazer. Hoje, já aumentamos o nosso conhecimento sobre Deus. Um pouco. Tudo, ainda não. Não sei quanto será tudo. Conhecer Deus de tudo. Os cristos comungam com Ele. Como ainda não somos, ainda não. Mas fica o spoiler. Hoje, com pouco que nós sabemos, com pouco que nos comungamos com Ele, com pouco que viajamos para dentro de nós, já nos dá uma satisfação tão grande. Imagine fazer um esforço de imaginação quando isto for constante. Quando formos com Ele plenamente. Quando esse Cristo que nos inspira e nos auxilia fazer comungarmos com esse Deus. Quando deixarmos brilhar a nossa luz, que já existe, meio apagada, mas existe. Mas existe. Esta viagem ao nosso interior é para nos engrandecermos com o objetivo de nos melhorarmos e quando melhoramos, ajudamos melhor nossos irmãos. As mãos irão se estender mais vezes. As mãos deixarão de serem estendidas, pois já estarão totalmente estendidas. Não mais haverá o movimento de estender as mãos, pois elas já estarão assim. Esta comunhão que vamos pegar com o nosso Pai, nessa viagem ao nosso eu interior,
para a nossa reforma. E nesses momentos em que se afiguram divisas, vem Jesus, mais uma vez, a nos dizer: quando quiseres falar com Deus, entra no seu quarto íntimo e lá, em segredo com Ele se vos responderá em segredo. E às vezes nós vamos apenas para o quarto e fechamos a porta, mas um quarto íntimo não. Porque às vezes só nos lamentamos, fazemos cobranças indevidas, queremos mais e mais, não atentamos que a ajuda já veio. Não percebemos, pois não comungamos, pois ainda não somos fiéis a este entendimento, fiéis de entender que tudo, absolutamente tudo, que parte das leis de Deus para nós é para o nosso benefício. Embora muitas vezes, na nossa parco entendimento e tosca visão, achamos que não. Mas sempre é em nosso benefício. Então, buscar essa intimidade com o Pai, desenvolver o amor em nós, vivermos assim este objetivo. Se quisermos mundo melhor, mundo feliz, é através do amor, da reforma íntima, da nossa modificação até a comunhão com o nosso Pai. E nesses momentos, busquemos serenidade, busquemos mansidão. Quando nos dirigimos a Ele, sejamos solícitos. Podem perguntar: Carlos, mas depois de entendermos que estamos mergulhados nesse fluido, que Deus é só bênçãos, precisamos orar? Ele sabe de tudo? É verdade, Ele sabe. Então, por que precisamos orar? Primeiro, é um treinamento para ver se as nossas ideias estão certas. Eu peço A, Ele manda B. Parece que eu estou errado. Ele me mandou outra coisa, mas é para o meu bem. Quando eu peço A e Ele me manda A, opa, estou acertando. Devo estar sendo menos egoísta nos meus pedidos, provavelmente. Mas este estado de oração é para nos sintonizarmos. As bênçãos caem direto. Em todos os seres elas caem. Muitos de nós é como se abríssemos um guarda-chuva. Não deixamos essas bênçãos. É o nosso livre-arbítrio agindo. Aí o que temos que fazer? Fechar o guarda-chuva e nos recolhermos ao nosso interior e nos dirigirmos a Ele. Como nos ensina Alta de Souza no seu poema Mensagem Fraterna, em que ela vai nos dizer: meu irmão, tuas preces mais sinceras são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e verás que as respostas mais lúcidas e belas vão te manter-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina sobre a linguagem pura e peregrina.
da voz de Deus em luz de redenção. Muita paz para todos. Alô? 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 Aqui tá, né? Tá. Obrigado. Muito bom, Carlos. Excelente ali. Esse poema da Alta de Souza está em que livro, Carlos? Você sabe? Você lembra? Ele decorou todos os... Ele decorou todas as perguntas do Livro dos Espíritos, todo o poema, e esqueceu o livro. Não, estou 9,5. Tô... Época da mocidade. Não, memória do Carlos é uma coisa fantástica, realmente. Fantástica. Não, lindo, mas é para a gente poder depois estudar melhor, né? Muito, muito bonito, né? Esse mergulho interior, né, que o Carlos trouxe ali, fantástico para a gente. Essa viagem para dentro da gente, né, na busca da felicidade, né, coisa maravilhosa. Muito bom, Carlos, excelente. Amigos, vamos então aos nossos avisos. Marcinha aqui já me passou os avisos, então vamos lá. Domingo, 18 de junho, já está aqui, né, Márcia? 18 de junho nós vamos ter um encontro regional espírita de unificação. Será feito via Zoom, né, via online, né? E aqueles que desejarem, botamos ali também, afixamos aí já o folder, né? Aqueles que desejarem, então, participar. Ele é um evento para trabalhadores espíritas, né? Dirigentes, gestores e tarefeiros, né? Então, quem quiser, depois pega ali o QR Code até para poder se inscrever. As inscrições vão até no dia 12 de junho. E o evento, só relembrando, é virtual pelo Zoom, no domingo, 18 de junho, das 14 às 18 horas. É um encontro regional espírita de unificação. Nas inscrições, vocês vão ver, tem vários centros de interesse, né, diferentes para os diferentes tarefeiros, né? Então, vai ser um evento bastante interessante aí nesse dia 18 de junho. Evangelização infantil, né, é o segundo evento. Sempre aos sábados, às 9h40, né? Então, crianças da idade de 3 a 12 anos. Hoje mesmo estava numa reunião ali de Conselho Espírita de Unificação, aqui na casa vizinha, que é o nosso lar, né? E estávamos exatamente conversando sobre a importância da evangelização infantil, né, nas casas, né? E muitas vezes as casas têm muita dificuldade, né, de encontrar, né, os trabalhadores, os filhos não frequentam, né, evangelização, né? Então é um apelo assim muito para a gente, né, para a gente tentar usar sempre esse poder nosso, né, de persuasão, né, para poder evangelizar nossos filhos, né? O último aviso, né, é exatamente da Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, da AME Teresópolis, no Facebook da AME, amanhã, né, dia 28 de maio, né, às 10 horas, então, teremos a doutora Luísa Matias, né, médica, arteterapeuta. Oi? Luzia Matias. Tá, eu falei o quê? Desculpe. Luísa, desculpe. Doutora Luzia Matias, obrigado. Médica, a Luzia até é fácil falar. O arteterapeuta que pegou aqui um pouco para mim, mas médica arteterapeuta, que eu não sei o que é, tem que assistir só para ver o que é. Então, palestrante espírita. O tema dela, né, que é muito bonito, né, falando sério aí com vocês, é sentimentos que curam a farmácia do espírito, né? Sentimentos que curam a farmácia do espírito. Que eles desejarem, então, amanhã, 10 horas da manhã, no Facebook da AME Teresópolis, tá? Assim, alguém... Oi? Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de Chico Xavier, maravilha. Então, já por isso que ele tem da mocidade, mais ou menos naquela época ali, né? Chico é de 1910, né? Parnaso é de 1900... Oi?
Ele tinha 21 anos, 1931, Parnaso. Vamos então passar a pergunta, né? Mandou a pergunta que não quer calar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Lucas, né? Seja muito bem-vindo, Lucas. Espero que tenha gostado do estudo e querendo alguma informação aí da casa, aí será um prazer ajudá-lo, tá bom? Mais alguém, né? Então tá, então vamos... Deixa a Marcinha passar ali para você o nosso livreto. E mais algum aviso, Edilene? Alguma coisa? Não, né? Obrigado. A Edilene lembrou bem, eu esqueci de agradecer ali, né, o evento para os trabalhadores, né, que nós fizemos ali, aquele cine debate, né, no último domingo, então, né, foi um sucesso ali, a presença aí das pessoas. Vimos um filme que é o Horizonte Perdido, vimos um pedaço do filme, né, mas foi muito bom e acho que as pessoas trouxeram também ali para a cantina, né, muita coisa, né. Então foi muito legal, foi um evento de confraternização nosso e a nossa intenção ali dentro da diretoria é sempre fazer, de 2 em 2 meses, trazer essa oportunidade também para uma confraternização nossa, enquanto a gente estuda, aprende um pouquinho e se confraterniza ali. Então, próximo é festa julina, nossa, primeira semana de julho, né? Então, já começaremos ali sábado à noite. A gente normalmente faz ali o estudo e depois da noite a gente já fica ali na festa julina, né? Já vemos a caráter. No dia, qual é o dia? O dia ainda não definimos. Oi? O primeiro ou o segundo, acho que é dia 8, né? Que a gente está pensando em fazer, dependendo aí dos colaboradores, né? Mas até lá a gente vai avisando mais. Vocês têm chance de preparar ali o chapéu de vocês ali, a camisa, costurar ali a camisa, a calça, para a gente vir aqui já a caráter. E eu sempre falo para as pessoas que não é pegadinha, porque eu digo que é para mim caráter, mas ninguém vê. A pessoa fica com medo de achar que é pegadinha. Chega lá, só tem ele de chapéu, de palha ali, mas não é não. Eu pelo menos estarei também, então já teriam 2. Fernando sempre vem, então já somos 3 ali. E tem lá o nosso histórico, né? Tá bom, gente, muita alegria estar aqui com vocês, muita gratidão a Deus pelos momentos que a gente tem a oportunidade de viver aqui na Casa Espírita, né? Marcelo, você pode fazer nossa prece, então, de encerramento, por favor? E logo após, então, a prece, iniciaremos aí o trabalho de passes, tá? Marcelo, vai lá, meu irmão. Para complementar mais a informação, foi em 9 de julho de 32. Eu catei aqui na internet para ver a informação. Não sei de cabeça, não. Bom, vamos então pensar em todo mundo que a gente ama. Vamos guardar esses momentos de reflexão em que mergulharemos no Deus em nós para conhecermos-nos melhor e, com certeza, melhorarmos no nosso dia a dia. Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão de todos nós, te pedimos que teu amor nos envolva e que nos sintamos melhor por causa disso. O Senhor que soube serenar as tempestades e soube dizer para que nós nos acalmássemos, soube dirigir o lançar das redes para que tivéssemos uma pesca farta e soube orientar-nos para que a cada dia pudéssemos buscar mais a Ti e compreender melhor as pessoas que ainda somos, com o objetivo de tornarmos-nos pessoas melhores no dia de amanhã. Te solicitamos, Senhor, que o Teu amor e o Teu carinho nos acompanhem. Somos aqueles eternos pedintes na estrada, suplicando-te a visão como Bartimeu o cego,
e suplicando-te apenas que nós possamos enxergar, suplicando-te apenas que nós possamos ver, mas não o ver o exterior ou ver a vida dos outros, mas ver aquilo que em nós precisa ser modificado, precisa ser mudado. Dá, Senhor, que o teu carinho possa encontrar em nós o nosso pouco carinho e que juntos possamos diminuir a dor do próximo. Dá, Senhor, que o teu olhar seja o lume da nossa vida e que, orientado por este farol de amor, possamos trilhar os caminhos melhores. Faz, Senhor, que possamos encontrar no teu colo o aprisco, ovelhas perdidas que somos, para caminharmos ao teu lado, sem medo e sem rancor. Fica conosco, proteja-nos com teu amor e com o teu carinho, que em retornando às nossas casas, possamos dizer que hoje estivemos contigo e que foi muito bom o encontro dos nossos corações. Fica conosco, agora e sempre.